A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Nós vamos continuar com o tema que Deus dá graça aos humildes. Hoje, a parte 2, nós vamos aqui abrir a Bíblia em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, quando o inimigo escravizou a raça humana, colocou-o numa frequência do engano. E um desses enganos é a soberba, aonde o homem pensa que não precisa do perdão de Deus e que está fazendo tudo certo. Parece uma frase mesmo forjada no inferno. Para qualquer pessoa que você vai evangelizar, ela diz: olha, eu sou religioso, eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Amados, isso não é o suficiente. Nós sabemos que Jesus Cristo veio porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. É realmente um grande milagre que Deus pode produzir num coração. A pessoa descer do trono da soberba até o pó. Dali se humilhar, e então o Senhor o colocará num trono com Cristo. Então o Senhor colocará realmente ele em posição de honra, porque Deus honra aos humildes e abate o soberbo. E a nossa carne, toda a carne é igual, ela é soberba. Por isso nós precisamos compreender pelas Escrituras que Deus tem misericórdia enquanto meditamos nesse tema, que antes de Deus nos abençoar, Ele precisa nos perdoar. O caminho para Ele em todo o trajeto é o sangue de Jesus, porque eu e você falhamos até mesmo em pensamento. Aqui nós vemos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Ele está falando daqui daqueles que confiam no nome do Senhor, que confiam no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que este povo se humilhar. Então veja que uma oração sem humilhação, ela não é ouvida. Todas as vezes que nós chegarmos diante de Deus, precisamos respeitar a santidade dele pelo sangue de Jesus. Isso é muito vital. Isso é uma marca de que uma pessoa tem o Espírito Santo. Ela reconhece que do começo da sua conversão até o fim, ela só poderá chegar a Deus em Cristo, né? Pelos métodos de Cristo, e com a ajuda do Espírito Santo para ter a fé, os seus olhos e ouvidos espirituais abertos. Não há como o homem se chegar ao Pai sem Jesus e sem o Espírito Santo. Nós vemos que este se humilhar não é culpa, porque nós fomos perdoados. Não é você ficar se denegrindo e achando que Deus não te ouve. É compreender que em Cristo há perdão, e esse perdão está lá em 1 João 9, que se confessarmos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então isso é importante nós compreendermos a tremenda bondade de Deus ao enviar o Espírito Santo aos nossos corações para mostrar que a oração humilde daquele que teme, enquanto eu e você estamos no Espírito, nós estamos no temor. Mas assim que eu e você vamos para a carne, a gente entra naquela frequência do engano, na frequência de pensar que podemos buscar as coisas secundárias dessa vida, né? Quando as pessoas estão correndo atrás de bênçãos financeiras, bênçãos familiares e tantas outras, e estão esquecendo que em todo o trajeto a prioridade é: em todo o tempo sejam alvas suas vestes e não falte o azeite sobre a sua cabeça. Aqui nós vemos que quando o homem se reveste dessa santidade, olha, do sangue de Jesus e da fé, então ele pode orar puro e pode orar de maneira agradável, de maneira santa, porque isto é: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Veja que a oração, ela vem posteriormente a esta tomada da graça. Isto é tremendo. Amados, como o Senhor proporciona primeiro a sua presença, o seu perdão, para depois nos dar a fé para receber as promessas. Isto não é um mero detalhe. Isso realmente é doutrina pura. Quando uma pessoa está cheia do Espírito, ela pode compreender isto e praticar. Vemos que um culto que não começa com sangue, com arrependimento, não é? Com confissão de pecados, com o tomar na dependência do Espírito Santo. Mas ter isso por certo, sabe? Muitas pessoas começam o culto sem esta humilhação. Começam o culto sem esse
revestir-se, depender do Espírito Santo para realizar aquele culto. Então isto é, tudo que oferece ali está imundo. Então Deus não pode aceitar nada que não esteja em Cristo, no Espírito e para a glória do Senhor. Aqui nós vemos que se humilhar e orar e me buscar, não é apenas buscar de Deus, mas buscar o próprio Deus. E se converter os seus maus caminhos. Amados, nós não podemos pensar que podemos brincar com o pecado, esconder o pecado e mesmo assim Deus nos ouvirá. Não. O Salmo 66:18 diz que se eu apenas projetar o pecado no meu coração e não me arrepender, Deus não me ouvirá. Provérbios 28:13 diz que aquele que esconde o seu pecado, tudo que ele fizer vai dar errado. Mas aquele que se arrepende, confessa com a intenção de abandonar aquilo, Deus terá misericórdia dessa pessoa. Portanto, amado, se Deus tiver misericórdia, então nós teremos como ter a herança a médio e longo prazo. Por isso é muito importante compreender que a misericórdia de Deus, ela está acessível a todas, mas só é recebido pelas pessoas que são humildes. Porque o soberbo não reconhece que precisa se humilhar. Amados, Deus é o nosso Pai, em Cristo somos filhos, aceitos, herdeiros, mas porque temos uma carne ainda, precisamos estar sempre no temor, não é? Sempre andando no esconderijo do Altíssimo, que é o sangue de Jesus. Me buscar e se converter nos seus maus caminhos, aí ele diz, aí eu ouvirei. Então não é toda oração que Deus ouve. A oração que Deus ouve é aquela que está coberta com o sangue de Jesus e aquela que também está na unção, direção, força do Espírito Santo. Sem isto, é uma oração carnal, religiosa, sem fé, uma oração suja, contaminada. Aqui Deus diz que ouvirá, perdoará e sarará a terra. Mas a questão do sangue também é uma coisa interessante, porque Jesus disse, se você não perdoar, também não será perdoado. Ali no Salmo 23 fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então você tem essa condição, e eu também, de perdoar 70 vezes 7. Vemos ali na palavra do Senhor claramente que o Senhor Jesus diz no Pai Nosso, perdoa-nos assim como. Amados, a pior coisa que podemos fazer é não perdoar, porque o que acontece é que quando eu não perdoo, os meus pecados ficam retidos. O Senhor Jesus diz, soltai e soltai-vos-ão. Então quando eu não perdoo, eu estou permitindo que os pecados eu cometo depois daquela mágoa, né, eles sejam computados. Lá em 2 Coríntios 2:10, que quando eu não perdoo, eu estou dando lugar ao diabo na minha vida. Isso é sério, né, irmãos? Em Hebreus 12:14-15, diz que através da mágoa vêm raízes de destruição, como raízes do câncer, raízes de amargura. É muito importante que, se nós queremos o perdão, nós venhamos a perdoar. E perdoar significa se colocar em favor da pessoa. Você não deve concordar com o pecado de ninguém. Nunca nós devemos alisar o pecado, nem concordar o pecado das pessoas. Isso é pecado também, isso é contaminação, concordar com o pecado do outro. Agora, quando eu estou ali a favor da alma da pessoa, né? Não estou contra ela, estou contra o pecado. Aí eu pego e adoto essa pessoa em oração, jejum. O que foi que Jesus falou? Fale bem daquele que fala mal de você. Ore e jejue por aquele que te persegue. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Não foi isso que Jesus disse? Então, isso é o verdadeiro perdão. O verdadeiro perdão é quando você lembra daquela pessoa com amor. Você pode até estar contra o pecado dela. No momento certo você chega e conversa com ela, né? E diz, olha, você me ofendeu nisso e naquilo e precisa agora, né, de reconciliação, né? A palavra de Deus mostra sobre isso. Teu irmão pecar contra ti, vai, fala com ele, né? Isto a palavra de Deus mostra. Então no momento que você vai para ajudar a pessoa, né? Em oculto você está fazendo o quê? Preparando terreno, orando por ela, jejuando por ela, falando bem dela pelas costas. A prova de que você perdoou é que você consegue olhar para essa pessoa com amor. A prova de que você perdoou é que você não concorda com o pecado dela, mas a alma dela é mais importante que os erros e falhas confessados, não é? Então essa pessoa que você olha e consegue amar a alma dela, lutar por ela em oração, isso significa que você perdoou. Agora, se você olha para a pessoa, dá um ruim, você vive criticando ela pelas costas, fofocando, vive atacando essa pessoa, você não perdoou. Isso é perigoso, isso é muito perigoso, essa posição de mágoa, amargura, fofoca, contenda. Por quê? Porque dá lugar a demônios. Então nós precisamos ser sábios e usar as armas do Espírito. O perdão vai proteger a sua fé.
O perdão vai fazer com que você também seja perdoado. Amém, amados? Pense, isso é muito sério. O reino espiritual ele é matemático e o inimigo está procurando um lugar como leão.